A paz do Senhor Jesus, minhas queridas irmãs em Cristo Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe, a vida de cada um de vocês, como sempre o Senhor tem abençoado, que vocês tenham uma manhã de sábado, um dia de sábado, um final de semana abençoado, e que Deus leve todos vocês para o seu serviço, aqueles que vão trabalhar em segurança, mantém segurança e traz segurança, porque isso Deus faz todos os dias, porque o nosso Deus é fiel, amados irmãos? A palavra de Deus diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles, que o teme e os guarda. Glórias a Deus, Uma gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui é a irmã Maria dos Prazeres. Vou, nesta manhã, irmão, gravar, mais um vídeo para a glória do nome santo do Senhor. E agora, irmãos, nesse momento, nós vamos meditar na palavra do Senhor Jesus, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, na ressurreição do Senhor Jesus, E vamos iniciar do versículo 9 em diante. Vamos meditar nessa palavra, amados irmãos? Para a glória de Deus, Porque Ele já ressuscitou. Ele está à destra do Pai, o nosso advogado amado, amados irmãos? Glórias a Deus, Então vamos lá, amados irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer assim, E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente em Maria Madalena, na qual tinha expulsado 7 demônios. E, partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estava triste e chorando. E ouvindo eles que vivia o que tinha sido visto por ela, não creram, e depois se manifestou-se de outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo, e indo estes, anunciaram aos outros, mas não creram ainda estes, não creram. Amados irmãos, nos dias que estamos vivendo, a gente está anunciando a palavra de Deus e são poucos que crêem. Isso parece que está tendo comichame no ouvido das pessoas. E pasmem vocês, irmãos, que hoje em dia, nos nossos dias, tem crente que não está acreditando no resgate da igreja. Tem pessoas que estão brincando ainda de crente. Tem pessoas que acham que a palavra de Deus não se cumpre. Tem muitas pessoas que a fé está desfalecendo na fé. E outros dizem assim, desde que eu era criança, eu ouço falar no resgate da igreja, e até agora a igreja não foi resgatada. Mas lá em Pedro, a palavra de Deus vai nos dizer que nós não temos que ter Deus por tardio, porque Deus não é tardio. Porque 1000 anos para nós, pobres mortais, é apenas um dia para Deus. Então Deus não é tardio. É nós que somos imediatistas, queremos tudo na hora. É isso que acontece nas nossas vidas. E nós precisamos nos policiar a respeito dessa situação. Tem muitas pessoas, os apóstolos andavam com Jesus. Olha que coisa grave isso aqui. Maria Madalena, ao ver o Senhor Jesus ressuscitado, foi anunciada a ela a ressurreição dele. E ela foi lá, avisou para os apóstolos, andava com ele. Ele havia avisado. E eles não creram que ele havia ressuscitado. Eles não creram. Gente, fazia apenas 3 dias que o Senhor Jesus havia morrido. Apenas 3 dias de separação entre o Senhor Jesus e os apóstolos. Anuncia a ressurreição dele e eles não creram, com apenas 3 dias de separação. Irmãos, isso é muito sério. É por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que estar de contínuo na igreja, de contínuo na oração e ouvindo a palavra de Deus, para que não sejamos desfalecidos na fé. Com apenas 3 dias eles não creram que o Senhor Jesus tinha ressuscitado, tendo que o Senhor Jesus havia avisado que ele ia ser morto, mas que no 3º dia ele iria ressuscitar. Ele havia avisado. Isso está acontecendo nos nossos dias, amado. Tem pessoas que vão no culto hoje, amanhã, se você perguntar a respeito de qual palavra foi pregada a palavra de Deus, a pessoa não sabe. Não sabe qual foi o livro, qual foi o capítulo, qual foi a leitura bíblica.
Irmão, as pessoas estão muito desapercebidas. E o Senhor Jesus está às portas e Ele não pode nos pegar desapercebido. Porque Ele está às portas para vir buscar a igreja dele. E nós precisamos estar atentos. Nós precisamos crer, precisamos levar o evangelho e crer verdadeiramente. Que Ele vai vir buscar a igreja, nós precisamos estar à vida. Porque naquele tempo os apóstolos não estavam à vida, não. Pedro, ele deu uma que acreditou, mas na verdade não acreditou, não. Ele teve que ver, ele foi correndo no túmulo para ver se era verdade, se ele havia mesmo ressuscitado. Ele não creu quando Maria Madalena anunciou que o Senhor Jesus havia ressuscitado. Ele teve que ver com os olhos dele se o túmulo estava mesmo vazio. Então isso é muito sério, irmão. E a palavra de Deus diz que bem-aventurado aquele que não vê e crê. O próprio Senhor Jesus disse isso. Ele disse isso para Tomé, porque Tomé disse que só acreditava na ressurreição de Cristo se tocasse com a própria mão dele na chaga do Senhor Jesus. Isso é muito sério, né? As pessoas estão perdendo a fé. O tempo está passando, as pessoas estão muito preocupadas com o futuro deles próprios. Mas esse futuro deles próprios parece que eles não estão vendo. Que o nosso verdadeiro futuro é a vida eterna. A preocupação com a vida terrena está tão grande que as pessoas estão desfalecendo na fé. E nós precisamos estar havidos, né? Eu deixo um conselho nessa pregação para minhas amadas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus e para os jovens, né? Olha aí, você, jovem, se você está na igreja, você namora uma moça que não é evangélica, não deixe de ir para a casa de Deus no final de semana para ficar com a namorada, não, meu filho. Seja fiel ao Senhor Jesus, porque o seu testemunho resgata essa alma, tá? Para o Senhor, né? E a mesma forma, a moça, se você namorar alguém que não é da casa de Deus, seja fiel ao Senhor e permanece firme em todos os cultos na casa de Deus. Com o seu testemunho você ganhará, você fará essa obra para o Senhor Jesus. Levará teu namorado aos pés do Senhor Jesus. Tá? Nunca deixe de servir o Senhor Jesus preocupado com a tua vida, com o teu namorado, com a tua namorada. E você, esposa, nunca deixe a casa de Deus porque o teu esposo não é crente. E você, esposo, nunca deixe de ir para a casa de Deus porque a tua esposa não quer ir. Não façam isso. Em nome de Jesus, porque a salvação é individual. A palavra de Deus vai nos dizer que no dia do resgate da igreja, 2 estará na cama, um sobe e outro fica. O que o Senhor Jesus está falando aqui? Ele está dizendo que é pessoal. Que marido não salva mulher, mulher não salva marido, nem mãe salva filho, nem filho salva mãe. É pessoal, cada um toma a sua cruz e siga. Mas por isso que o Senhor Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, ele fala, e toma a sua cruz e siga-me. Por que ele fala nega a si mesmo? Nega os seus desejos carnais, nega as suas coisas particulares e siga-me, faça a minha obra, cumpra o seu chamado, ande na minha casa, se consagre, me busque, faça o que eu estou lhe ordenando. É isso que o Senhor Jesus está falando, porque ele diz que aquele que ama mais a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama mais o seu pai mais do que a mim não é digno de mim. A esposa que ama mais o seu marido mais do que o Senhor Jesus não é digno dele. E assim por diante, sucessivamente. Então nós não podemos nos embaraçar com nossos próprios sentimentos, porque o nosso coração pode nos trair. É isso mesmo. O nosso coração pode nos trair, porque lá em Jeremias a palavra de Deus diz: quão enganoso é o coração do homem. Quão enganoso é o coração do homem. O nosso coração pode nos levar para o abismo, se você der ouvido a ele. Então, ame a Deus com a razão. Ame a Deus com a razão, dando a ele a sua devida honra, glória e louvor, porque tudo é para ele, e por ele, e para ele. Esquece o seu sentimento particular. Deixa ele de lado e coloca o Senhor Jesus adiante de tudo na tua vida. Porque os dias estão passando. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Estamos vendo tudo o que está acontecendo aí, faz parte da profecia do Senhor Jesus e já está tudo determinado. Nós, o que estamos vendo não é para espantar nenhum de nós e nem para nos entristecer. É para que nós ficamos mais assíduos
na palavra de Deus, mais fiel ao Senhor, porque cada dia que passa, mais próximo está da vinda do Senhor Jesus, para Ele vir nos buscar. Então, vamos ter cuidado, irmão, vamos zelar da nossa alma. Aqui, ó, a Maria Madalena, ela anunciou e eles não creram, né? Aqui, no versículo 14 em diante, né? O Senhor Jesus, ele vai fazer o que aqui, né? Ó, e finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e a dureza do seu coração. Aqui no versículo 14, o Senhor Jesus apareceu para os 11 apóstolos, e lançou na face dele a incredulidade. 3 dias apenas eu me separei de vocês. E vocês não creram mais no que eu havia avisado com vocês. 3 anos e alguns meses eu andei com vocês, falando. E com 3 dias que eu me ausentei de vocês, vocês não creram mais no que eu havia avisado a vocês. Né? Quando Maria Madalena havia avisado vocês que eu havia ressuscitado, vocês não creram. Né? Então o Senhor Jesus apareceu, né, no versículo 14, né, e lançou na face deles a incredulidade deles e a dureza do coração, por não haver crido no que tinham visto já ressuscitado. Não creram em Maria Madalena nem nos 2 que estavam a caminho do campo que Jesus andou com eles 2. E eles foram e anunciaram, né, os 2 discípulos do caminho de Emaús. Que eles voltaram, quando tiveram certeza que era o Senhor Jesus, eles saíram anunciando e não creram que ele havia ressuscitado. O Senhor Jesus vem e aparece aos 11 apóstolos e lança na face deles, seus incrédulos, né? Eu estive com vocês e vocês não creram. Tudo que eu falei para vocês foi em vão. E isso não acontece no dia de hoje, irmãos. As pessoas estão ouvindo a palavra de Deus, e na hora da adversidade, a pessoa esmurece, muitos se desviam dos caminhos do Senhor, muitos abandonam a fé, né? Muitos caem em pecado, muitos não estão mais com aquela firmeza de coração que estava antes. Isso não está acontecendo, amados irmãos. A própria palavra de Deus diz, né, que no final dos tempos, né, por aumentar a iniquidade, né? E aumentaria a ciência, a iniquidade e o amor de muitos esfriaria. Isso estamos vivendo tudo isso no dia de hoje. As pessoas estão desacreditando no que já acreditou. Teve pessoas que já foram curadas pelo Senhor Jesus e já receberam milagre. E hoje em dia saíram dos caminhos do Senhor e estão seguindo outras coisas. Isso é muito triste a gente ver isso no dia de hoje, né? Aí a palavra de Deus vai nos dizer aqui, né? Porque eles não que tinham visto já ressuscitado, eles não creram. Então o Senhor Jesus ficou triste com isso. E no 15 o Senhor Jesus, ele dá uma ordem, ele fala: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo, mas aqueles que não crê será condenado. Aí a palavra de Deus vai deixar bem claro aqui para nós, né? Que a palavra crer é crer na pessoa bendita do Senhor, crer na obra dele, crer na revelação dele, no que ele deixou escrito nessa carta magna aqui para todos nós. Aí tem pessoas que estudam a palavra de Deus e hoje em dia já não está mais está desacreditando. Então essas pessoas são o quê? Estão se condenando. Aqueles que estão perdidos, né, que ainda não aceitaram o Senhor Jesus, se não crer na pregação da palavra e não vir para o Senhor Jesus, está condenado porque não creram. E aqueles que já creram, já foram batizados, já viveram em novidade de vida e retrocederam, está lá em Apocalipse 15, no versículo 15 do capítulo 22, né? Estão saindo fora da graça. É muito triste tudo isso, amados irmãos. A palavra de Deus diz que aquele que está de pé, ore e vigie para que não caia, porque todos nós somos sujeitos, né, irmão, isso. Então eu não estou aqui apontando o erro de ninguém, eu estou chamando uma atenção para uma verdade. Eu estou falando aqui da palavra de Deus, chamando a atenção para as amadas irmãs e os amados irmãos, que não deixam os cuidados desta vida, labutas, perseguições. Nós estamos sendo, meu Deus do céu, é tanta sugestão, tantas coisas que estão dentro dos nossos olhos, que, meu Deus, que tem hora que a gente tem que desviar o olhar. A gente tem que desligar a televisão dentro de casa, para não sermos contaminados, para não roubar a nossa fé, para não nos esfriar espiritualmente, porque rouba
rouba a nossa unção. As coisas que entram pelos nossos olhos sujam o templo do Espírito Santo. Tem muitas coisas que estão dentro dos nossos olhos que a gente tem que tirar. Que a gente tem que abandonar essas coisas. Porque suja o templo. E nos esfria. E nós precisamos se afastar dessas coisas. A palavra de Deus diz, aparta-te da presença do mal. Então, nós temos que vigiar com nossos aparelhos dentro da nossa casa. Porque isso pode nos esfriar espiritualmente. Com toda sinceridade, isso é uma grande verdade, amados. E vocês sabem que eu estou falando a verdade. É que a palavra de Deus diz, né? Que a pessoa que vê o Senhor Jesus ressuscitado, de igual modo, todos aqueles que se submetem à palavra de Deus e abandonam as transgressões em pró de uma vida justa, recebe bons resultados desta escolha. Todos aqueles que abandonam, que crê na palavra do Senhor Jesus e abandonam todas as coisas deste mundo para servi-lo, né? Fez uma excelente escolha. O ide por todo o mundo foi uma ordem do Senhor Jesus aos discípulos para que eles levassem a palavra da salvação a todas as nações. Mateus 28, versículos 19 e 20. Desde então, essa tem sido a missão dos novos discípulos, os quais batizam, cheio do Espírito Santo, e tem autoridade para invadir o reino das trevas e resgatar os perdidos, desarraigados, desamparados, aflitos. Lucas 10, versículo 19. Os oprimidos pelo diabo estão em toda parte. Diante disso, precisamos assumir as condições de servo e executar o que o Senhor Jesus nos determinou a fazer. E quem crê e for batizado nas águas, o símbolo da morte e do sepultamento da velha natureza e a dinâmica, ou seja, da natureza pecaminosa, quando alguém se converte, de fato, o evangelho assume publicamente a fé, passa a andar de acordo com os preceitos de Deus. Glórias a Deus, irmão. Glórias a Deus. Eu deixo essa palavra nesta manhã, esse estudo aqui nesta manhã, como uma advertência, né? Para um avivamento nas nossas vidas, né, irmãos? Isso é para mim, para todos, porque nós precisamos, né, irmão? Estar sempre lendo a Bíblia, orando e buscando, porque todos nós estamos sujeitos, né, irmãos? Estamos sendo, assim, rodeados por tão grandes informações, tantas coisas que estão dentro dos nossos olhos, que a gente tem que afugentar essas coisas para longe das nossas vistas, porque isso nos entristece e pode manchar a nossa casa espiritual. Precisamos vigiar sobre isso, né, meus irmãos? Eu deixo essa pregação dessa manhã, irmão, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Peço aos irmãos que visualizem, irmãos, em nome de Jesus, tá? Dê crédito à pregação da palavra de Deus, não a irmã Maria dos Prazeres, né? Mas a palavra de Deus diz que se dá honra a quem tem honra, irmãos. E todo aquele que é filho de Deus tem honra, né, irmãos? Porque como filho de Deus, né, apesar da minha pequenez, eu sou uma princesa, porque como filha de Deus sou princesa. Assim como todos meus amados irmãos em Cristo Jesus são príncipe e todas minhas irmãs são princesa. Então todos nós somos dignos de honra, né, irmão? Em nome de Jesus, né? Honra essa sua humilde irmãzinha aqui, ouça a pregação dela no YouTube, irmãos, e dê seus joinhas, né? E visualize, se inscreva e envie para muitos, irmão, para que o YouTube entenda que é uma boa pregação e que muitos precisam ouvir. E deixe um lembrete para as moças que ainda que vão se casar, que estão em busca dos seus Isaac. Comece a orar no seu ventre, minhas filhas, desde já, profetizando os filhos que Deus vai dar para vocês, né? E abençoando, para que quando você se casar, os seus filhos venham já todos ungidos de Deus para este mundo. Abençoe desde já, filhas. Tá? Vão profetizando na vida de vocês. Profetiza o Isaac. Descreve para Deus o tipo de Isaac que vocês querem para ser feliz e os filhos que vocês querem
que Deus dê para vocês, porque Deus ouve a oração do justo e Deus tem prazer naquele que tudo que almeja nessa vida esteja diante dele para a honra e glória do nome santo dele. Ele vai atender as vossas orações, porque ele tem prazer nisso. Ele tem prazer em ver os filhos dele ser felizes. Ele tem prazer, porque Deus é bom, né? E tudo que ele almeja para os filhos dele é a felicidade. Nós sofremos porque nós buscamos para nós certos tipos de sofrimento. Nós pegamos luta para nós mesmos. Mas o prazer de Deus é que todos nós sejamos felizes. E o sofrimento que pegamos pelo Evangelho é um sofrimento que nos traz felicidade. Porque quando nós recebemos pedra, sabemos que estamos sendo apedrejados porque estamos agradando a Deus. Então é um sofrimento que nos traz alegria. E essa alegria eu compartilho com todos meus irmãos em Cristo Jesus. Eu louvo a Deus pelo meu chamado, pela graça de Deus na minha vida e pela graça de Deus na vida de todos vocês, meus amados irmãos. Fique todo com a gloriosa paz do Senhor Jesus, com um glorioso final de semana. Que Deus abençoe a vida de tudo e cubra toda a sua família de bênção e de livramento, para a honra e glória do nome santo do Senhor. E fique toda com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e uma boa noite. Misericórdia, irmãos. Que eu não sei que hora vocês vão ouvir esse vídeo, mas que tenha todo um bom dia, boa tarde e boa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém.